Estamos aqui com o professor de engenharia da FEI, Silvio Shizu, que vai explicar um pouquinho dos motores turbo para a gente. Silvio, por que o motor turbo consome menos do que o aspirado? A maioria das montadoras faz um downsize do motor. O que é isso? Substitui o motor convencional por um motor turbo de menor cilindrada. Então, ele apresenta um desempenho semelhante ou até melhor que o motor convencional, porém, quando você não utiliza toda essa potência, ele pode ser mais econômico do que o motor convencional. No caso do Up com motor turbo, é uma rara exceção. Normalmente, motores de mesma cilindrada, com turbo, apresentam maior desempenho, porém consome mais. Nesse caso, foi possível uma redução do consumo, por quê? Esse motor apresenta um torque em baixa rotação extremamente elevado. Isso permitiu à montadora adotar uma relação de marchas mais longa, ou seja, para a mesma velocidade, o motor opera numa rotação menor. E operando em rotação menor, obviamente, o consumo será menor. Por isso ele é mais econômico. Quais são os cuidados que tem que tomar com um carro turbo? Um cuidado bastante importante é com relação à lubrificação. Então, primeiro ponto, utilizar o lubrificante recomendado pela montadora. Um lubrificante de menor qualidade não tem a capacidade de lubrificar e ter a durabilidade necessária para o motor turbo. Além disso, ao ligar o motor com o motor frio, recomenda-se sempre aguardar alguns segundos para que todo o sistema de lubrificação esteja pressurizado, o turbo compressor esteja devidamente lubrificado antes de poder exigir maior desempenho dele. Na hora de desligar, mesma coisa. Na hora de desligar, recomenda-se não desligar imediatamente, guardar alguns segundos, um minutinho, para que a temperatura diminua antes de desligar o motor. Por quê? Temperaturas elevadas podem degradar o lubrificante e com isso causar problemas na turbina e um gasto a mais em manutenção da turbina. O motorista ele tem que mudar o jeito de dirigir ou continua normal, igual um carro aspirado? No passado, os motores turbos requeriam uma rotação mais elevada para que ele pudesse ser pressurizado e proporcionasse um bom desempenho. Atualmente, isso já ocorre numa rotação bem mais baixa. Então, a mudança de hábito de dirigir ainda existe. Existe o que nós chamamos de lag, que é um pequeno atraso na resposta ao acelerador, mas esse atraso é bem pequeno, muitos podem até não perceber que é um motor turbo, pode achar que até com um convencional. Portanto, hoje os cuidados na hora de dirigir já são bem menores do que foi no passado. A manutenção desse tipo de motor ela é mais cara? Bom, há um preconceito de que motores turbo geralmente apresentam uma manutenção mais cara. Isso ocorre por quê? Porque existem motores que são originais e são sobrealimentados por empresas independentes. Existem muitos que têm bastante competência, fazem um excelente trabalho, porém nem todas fazem. Isso faz com que possa apresentar problema e ter uma manutenção mais cara. No caso do motor turbo alimentado, já fornecido pela montadora, esse cuidado já é feito na montadora. Então o veículo passa por testes intensivos, todos os componentes são reforçados, dimensionados para suportar o desempenho do motor turbo. Com isso, a manutenção é a mesma. O motor turbo alimentado ele tem a mesma garantia de fábrica, a durabilidade é idêntica, então não há que se preocupar quanto à manutenção. Quais são os pontos fracos de um motor turbo? O motor turbo comparado com o motor convencional, de mesmo desempenho, no caso, ele vai apresentar um tempo de resposta, aquele lag que nós comentamos, um tempo de resposta um pouco mais longo. Quando você pisa no acelerador, você vê que ele demora um pouco mais para responder. No caso do lubrificante que eu comentei, esse lubrificante tem um preço mais elevado e é fundamental para evitar danos na turbina. Então acho que poderia dizer que são os principais pontos fracos do motor turbo. Silvio, quais são as últimas tecnologias que eles implantaram nesse tipo de motor? Olha, acho que a grande diferença dos turbos atuais em relação à tecnologia anterior é exatamente a massa dos rotores, o peso deles. Então, hoje é possível fabricar turbinas com paletas bem delgadas, os materiais são outros, então ele tem uma resistência superior, ele tem uma massa menor. Tudo isso favorece aquela resposta que eu falei, o lag. Então, quando você pisa no acelerador, como ele é mais leve, ele vai girar com mais facilidade. Por isso, hoje é possível ter turbocompressor entrando com rotações extremamente baixas, com 1.200, 1.500 RPM. O motor já tem um bom torque, que não acontecia antes. Além disso, uma inovação que também está presente em vários turbocompressores é o uso de rolamentos no eixo do turbocompressor. Então, utilizando esses rolamentos, é possível reduzir ainda mais o atrito, a resposta é mais rápida e há um ganho também na eficiência volumétrica, porque as pás podem ser fabricadas de um formato que proporciona uma resposta mais rápida.
Outra tecnologia interessante também é exatamente o controle da pressão do turbo. Então, a maioria dos motores você tem uma pressão limitada por um dispositivo mecânico acoplado ao compressor. E existem já alguns modelos onde você tem um motor elétrico, onde você pode dinamicamente alterar esse valor de pressão. De acordo com a solicitação do motorista, ele pode operar com uma pressão mais elevada ou menos elevada, de forma a possibilitar melhor desempenho e, no caso de rotações elevadas, preservar o motor e evitar que se danifique. E qual que é o futuro previsto para os motores turbo? O que deve começar a entrar em produção? Olha, felizmente tudo pode ser melhorado. Então existem várias tecnologias que estão chegando. Então, por exemplo, a Fórmula 1, que é um grande laboratório, né? Então existem motores que têm, no lugar da turbina centrífuga, uma turbina axial, que permite um formato mais compacto e um ganho de eficiência. Elas são mais eficientes. Outra coisa bastante interessante também pegando o gancho com a Fórmula 1, né? Na Fórmula 1 você tem um turbocompressor acoplado a um motogerador. O que é isso? Parte da energia do turbocompressor pode ajudar a carregar as baterias e essa energia ela pode, numa retomada de velocidade, por exemplo, utilizar esse motor para girar o compressor e ter uma resposta mais rápida. Então são tecnologias que estão aí, que podem chegar em breve nos veículos. Gostou desse vídeo? Então curta e compartilhe. E lá no iCarros tem muito mais.